Nós vamos começar com a sua biografia pessoal, né? Então eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua infância, a vida em família, a vida na cidade natal. Eu nasci em Leopoldina, na Zona da Mata, em setembro de 50. E meu pai já era promotor de justiça ali. Fez a sua carreira toda, ele ficou, sem medo de errar, 50 anos no Ministério Público de Minas Gerais. Mudei aos 5 anos, nós todos mudamos, a família mudou para Belo Horizonte em 1955. E aqui eu fiz meus estudos, me formei na PUC em dezembro de 74, já se vão 42 anos, ou quase 42, e sempre convivi e sempre vivenciei o Ministério Público, como criança, como adolescente, e depois como estudante de Direito. E tinha com meu pai uma relação de conselheiro, eu um pretenso estagiário, um curioso do trabalho dele como promotor e como procurador de justiça, já em Belo Horizonte como procurador, e frequentava a Procuradoria de Justiça, que na época era instalada na Rua Goiás, no edifício do Fórum Lafayette, no 12º andar. Situações inteiramente precárias. As instalações do Fórum eram muito superiores às instalações do 12º andar, onde funcionava a Procuradoria Geral. Poucos servidores, os servidores tinham assento no mesmo vão, no piso do 12º andar, porque não havia divisão, a não ser uma sala em separado do Procurador-Geral de Justiça, e a convivência dos poucos servidores com os procuradores era uma convivência fraterna e amiga, porque eles estavam um dia inteiro juntos. Não se havia que falar em estrutura, porque haviam poucas máquinas de escrever e poucos servidores. E era interessante, e um fato que registra a singeleza de todas as instalações, que o volume de serviço já era acentuado naquela época e não se ouvia falar em assessores, nunca se imaginou em que um procurador de justiça viesse a ter em qualquer tempo a figura de um assessor. Então nós tínhamos os procuradores, que eram procuradores do Estado, era o Procurador-Geral do Estado, era a denominação que se dava à época, e os procuradores substitutos, que eram promotores convocados que ficavam auxiliando a Procuradoria em determinados momentos ou em determinados períodos em função do volume de serviço. Bom, e tudo isso vinha me impressionando, e as dificuldades financeiras, as remunerações que eram pagas ao Judiciário e ao Ministério Público eram também extremamente deficientes e até mesmo ridículas. Uma coisa terrível. Era comum que os procuradores e os desembargadores que se encontravam no saguão do Fórum, onde tinha um anexo, um posto da Minas Caixa, que era a Caixa Econômica do Estado, era comum as promissórias serem avalizadas por um, avalizadas por outro, e no momento se fazia um rodízio desse aval para que o valor denominado ali, salário ou remuneração, fosse acrescido de algum recurso financeiro. Então eu cresci com essa imagem do Ministério Público e um pouco indignado e com vontade de que chegasse o momento o governo e a comunidade reconhecessem a importância daquele trabalho do promotor. Fiz Direito, formei em 74, e naquela época nós tínhamos o cargo de adjunto de promotor de justiça. Havia necessidade de ser um bacharel em Direito, formado, um bacharel em Direito. Ele tinha como substituir o promotor efetivo na promotoria vaga, e naquela época não se usava a expressão de promotoria, era na comarca vaga, mas tinha que ter o apoio e a bênção dos políticos majoritários. Era um cargo de livre nomeação. Era um cargo de livre nomeação, em que aqueles que pretendiam pediam ao político majoritário na comarca, ouvia-se o deputado federal mais votado, o deputado estadual mais votado, fazia um dossiê pequenininho e levava à Secretaria de Estado da Justiça, a Secretaria
do Interior e Justiça, a denominação na época. Esse expediente era submetido ao crivo do governador e ele nomeava então como adjunto de promotor. Bom, eu na expectativa de concurso, o concurso tudo indicava que ia demorar um pouco mais, já se sabia que ia ficar pelo menos uns 3 anos sem concurso. Sem remuneração. Sem remuneração. Busquei então... O adjunto não tinha remuneração? Eu peguei os 2 minutos, os 2 momentos. No momento em que não havia remuneração e no momento que assumia e tinha remuneração. Eu peguei, me parece que 4 meses sem remuneração e depois a remuneração da Secretaria Interior. Mas complicada a remuneração, porque tinha que se trazer do escrivão do crime um atestado de frequência, dia a dia, protocolar na Secretaria de Justiça e a morosidade interminável para que esse ato fosse publicado, o pagamento da remuneração. E a gente então, eu me recordo porque nos primeiros 4 meses meus de casado eu fiquei sem receber nenhum tostão de vencimento. Então tinha que ter uma mesada materna ali, paterna, para poder diminuir tudo isso. E o senhor permaneceu então, como adjunto? Eu fiquei até 76 e aí a Procuradoria marcou um concurso que se alongou por mais de 1 ano e no início de 78 eu fui nomeado promotor de justiça, substituto de entrância da circunscrição de Patos de Minas. E já nessa época, abençoado pelo Cacheta. O Cacheta era natural de Patos e Patos era sede da circunscrição de uma circunscrição do Ministério Público. E vagou a circunscrição, eu tinha condições, como eu fiz, e a gente era aprovado e passava a trabalhar como promotor substituto. Havia algum curso de preparação nessa época? Não, nada disso. Quer dizer, assumia e já ia direto para a comarca. Era uma maquininha de escrever portátil, os códigos, alguns livros básicos, né? Eu tinha um automóvel Brasília e no porta-mala, naquela tampa traseira da Brasília, cabia a máquina de escrever numa caixinha dura, os códigos que vinham calçando, alguns livros. Era seu escritório? Era o meu escritório ambulante, porque eu substituí em diversas, na época, eu vou usar a expressão da época, em diversas comarcas do estado. Hoje a gente fala com muito orgulho a promotoria, né? Eu substituí em diversas comarcas do estado. Comecei lá para o Presidente Olegário, mas que vizinha de Patos de Minas, que é uma cidade maravilhosa, fiz boas amizades e substituí em diversas outras, mas com trabalhos voltados ao Tribunal do Júri, pautas de júri que eu era designado e cumpria. E depois, uma passagem minha pela Procuradoria, e sempre me dei muito bem com os servidores, a Selma, nossa colega, que hoje é procuradora aposentada, era servidora. E falei, Selma, e aí? Alguma comarca vaga? Ela falou, só tem uma aqui, Araçuaí, por antiguidade. Eu falei, e o prazo do edital? Ela falou, o prazo é hoje. Eu falei, eu vou fazer minha inscrição. Castelarzinho, de jeito nenhum. Você não vai fazer inscrição para Araçuaí. Seu pai vai ficar uma onça. Eu falei, Selma, o prazo é hoje, eu vou fazer. Não pode. Convenci a Selma e fiz a minha inscrição. E fui promovido por antiguidade para Araçuaí. Araçuaí tinha sofrido muito naquele ano, eu acredito que isso foi em 77 ou 78, tinha tido uma enchente muito grande e a cidade estava em estado de praticamente calamidade. Todos os prédios, poucos prédios, as casas com marca de sinal de barro, de lama, com 1,5 metro, 2 metros de altura, tinha sido alagada, estava um problema delicadíssimo. Fui a Araçuaí, trabalhei um pouco, não tinha juiz, eu ficava indo, falava muitas vezes em habilitação de casamento, não tinha processo com vista, os inquéritos não vinham para mim, a substituição do juiz era complicada. Abriu Bocaiúva por remoção. Eu fiz a remoção para Bocaiúva, lá próximo a Montes Claros, uma comarca belíssima também, me dei muito bem, pela vontade de trabalhar, porque Araçuaí não tinha, sem juiz, não tinha como eu desempenhar as funções da forma que eu pretendia, na plenitude. Fiquei um bom tempo
Bocaiúva, e de Bocaiúva eu fui para Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Eu queria que o senhor falasse do seu trabalho na reforma da cadeia, que foi inclusive premiado na Assembleia Legislativa, né? E tivemos lá uma felicidade grande com relação a isso. O que acontece? Assumi Fabriciano, um trabalho de fôlego, a cadeia em situação abaixo da crítica, um problema delicadíssimo, e tinha o bispo que tinha um trabalho muito bom na pastoral carcerária e muito empolgado com isso. Eu percebi que tinha um espaço para a gente fazer um trabalho com a comunidade, e comecei a levar alguns comerciantes, alguns empresários para conhecer. Eu fomentava numa roda social e provocava neles a curiosidade para conhecer. E um grupo de pessoas ficaram muito impressionadas com aquele estado de calamidade. Havia superlotação. Havia superlotação, as condições abaixo da crítica, as celas muito próximas ao rio Piracicaba, e umidade, um barranco muito alto, período de chuva, essa lama descia, entrava nas celas, havia trincas muito grandes, ela muito próxima do barranco, e havia risco inclusive de um desabamento. O certo é que conseguimos mobilizar lá um grupo de empresários, e com a participação do bispo, ele coordenou todos os trabalhos da reforma, com as doações e tudo mais, deixou o Ministério Público só na fiscalização daquilo que seria o melhor para o estabelecimento da cadeia, e foi muito aplaudido. Depois eu soube, eu saí de lá em 83, mas soube que a comunidade manteve depois ainda, durante algum tempo, o compromisso e a manutenção e conservação da cadeia pública. E a vinda para Belo Horizonte? Aí a vinda para Belo Horizonte eu fiquei como promotor substituto. O doutor Lauro me designou por portaria para ser o coordenador das promotorias de justiça do Estado, eu ficava lotado aqui no fórum, no quarto andar do fórum, e controlava a substituição, indicação de férias, plantão, principalmente de Belo Horizonte, mas também no interior. Então a gente não tinha essa estrutura na procuradoria e fazíamos no fórum. E no quarto andar nós tínhamos assim as salas do Ministério Público e uma secretaria. Montamos uma secretaria para receber os processos dos cartórios e fazer carga para os promotores. O gabinete, a sala dos promotores tinha às vezes 6, 8 promotores. Então tinha uma mesa acanhada na entrada da sala e uma funcionária. Isso para nós naquela época era um avanço fantástico, era um luxo. Então ela anotava um recado de um, anotava o recado de outro. Doutor Perdigão está na terceira de família, está fazendo uma audiência. Fulano da fazenda está precisando, doutor Vergara está precisando de um auxiliar na fazenda, não veio para audiência. O juiz ligava para a coordenadoria. Então isso começou a funcionar e conseguimos com isso estabelecer uma relação mais ainda próxima dos promotores. Eu sempre, desde que entrei no Ministério Público, no concurso, eu participei da nossa entidade de classe. Eu acho que de um período longo, sem interrupção. Eu fui do Conselho Consultivo do Interior. Ainda como promotor? Ainda como promotor, Conselho Consultivo do Interior, na gestão do Luiz Carlos Abrito, que foi o primeiro, e depois vim passando por quase todos os outros presidentes da associação, presidente da associação. Com isso eu fui primeiro vice-presidente do Dr. Délio Osório. O Dr. Délio teve que se afastar e eu assumi a presidência. E nós estávamos numa queda de braço com o governo do Estado, e o governador era o Dr. Tancredo Neves. E chegou um momento que o Dr. Tancredo levou a questão salarial nossa para um determinado momento em que ficou, de certa forma, impraticável. Nós tivemos que comandar uma greve, uma paralisação das atividades do Ministério Público no Estado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso no Brasil. Eu acredito que foi a primeira e única. E depois não ouvi mais promotor de justiça fazer greve. Me parece que, inclusive, o promotor ganhava menos de 50% do que o juiz ganhava. Ganhava muito menos, ganhava menos de 50%. E o que acontece, doutora Marta, que provocou tudo isso? Doutor Tancredo se afastou, numa viagem,
Dr. Hélio Garcia era o vice-governador, mas respondia pela Prefeitura de Belo Horizonte, e assume o governo do Estado o presidente da Assembleia Legislativa, o Dr. Genésio Bernardino. O Dr. Lauro Pacheco, procurador-geral, vai ao Genésio Bernardino, leva um requerimento, um ofício dele, procurador-geral, para dizer ao Dr. Genésio que ele queria o repicão, que na época foi dado para a magistratura, foi o que deixou os ânimos nossos mais exaltados. O repicão era o quinquênio contado sobre quinquênio. Então era 3, 10, 15, 20, 25, 30, 35%. E passaram a pagar esse repicão para os magistrados e aumentou muito mais a diferença remuneratória nossa. Dr. Lauro Pacheco, casado com a sobrinha do Dr. Tancredo Neves, isso a história registra, não estou cometendo nenhuma quebra de sigilo. O Dr. Lauro Pacheco leva um expediente para o deputado Genésio Bernardino, então governador em exercício, requerendo que lhe fosse dado, na condição de procurador-geral, o mesmo tratamento. E o governador em exercício, Dr. Genésio, autoriza, leva para a Secretaria da Fazenda e implementa o repicão para o procurador-geral. Aí não teve jeito. Esse foi uma indelicadeza. Ele não reivindicava para a gente ao argumento de que era imoral, que ele não ia fazer uma reivindicação dessa, mas reivindicou para ele. Então comandamos essa greve e a OAB rapidamente, no mesmo dia, compareceu à sede da nossa associação, que era na Rua Paracatu, apoiou a greve, vários magistrados apoiaram, alguns poucos começaram a nomear promotor ad hoc. A OAB orientou os advogados para não aceitar participar em audiência, em ato nenhum. E conseguimos levar essa greve, até que fomos chamados pelo governador Tancredo Neves. E a Assembleia suspendeu e indicou uma comissão, alguns procuradores, e eu fui como presidente da associação, exercendo a presidência da associação, no meio dos mais velhos. E o Lauro Pacheco, procurador-geral, já de nariz torcido para mim. E, nesse momento, as entrevistas já tinham sido dadas, os comentários tinham sido feitos, e eu sabia que o doutor Tancredo não estava satisfeito, definitivamente. E fomos lá para a reunião no Palácio Mangabeiras, o doutor Tancredo, no jeito bem próprio dele, ele ficava te ouvindo com a ponta da gravata, aí tossia um pouquinho, mantinha a ponta da gravata. Parece que imaginando ou pensando em outras coisas, mas te olhando e atento, e mordendo a ponta da gravata. E então saímos de lá, foi o máximo que nós conseguimos, com uma promessa de que iríamos aguardar um pouquinho mais os números do Estado para ver o que poderia ser feito, mas que a situação nossa ia ser feita, o pedido ia ser atendido e tal. Voltamos aquilo para nós foi uma vitória, porque na realidade nós começamos uma greve, ela já estava demorando. Quanto tempo durou? Ela demorou, acho que durou de 40 dias. E nós não estávamos achando o caminho para voltar. Essa era a realidade. E contrariados, porque a greve não combina, né? Não combinava, a gente não combina, né? Mas hoje nós temos mecanismos mais eficazes, né? Nós temos autonomia. Autonomia já... Então já as coisas hoje são... O momento hoje é, graças a Deus, inteiramente outro. Voltamos para a Assembleia Geral e fizemos essa proposta. E as coisas foram caminhando. Depois assume o Dr. Hélio Garcia, mais na frente, que veio nos dar essa equiparação de vencimentos. Então esse fato foi o fato aí de maior destaque nessa administração minha de 85 a 87. E depois, em 86, eu me candidatei a procurador de justiça, fui nomeado procurador de justiça. E nesse período começou um movimento já do Ministério Público de cada um dos estados em elaborar um texto, uma sugestão de texto para os avanços que vieram a acontecer, graças a Deus, da Constituição de 88. E viajamos muito trabalho em Brasília, muito trabalho na Câmara Federal, até conseguir o texto que melhor nos atendeu naquele momento. Então, foi um período de muita luta. O senhor sentiu alguma resistência a esse novo perfil do Ministério Público surgido na Constituinte? Ou foi uma coisa que foi até fácil? Não, ela não foi fácil, mas depois ela foi
ela foi bem digerida pelas resistências que nós tínhamos. Essa resistência que não aconteceu no texto da Constituição de 88, ela passou a acontecer depois. E a gente ouve até agora vozes com relação a isso. Só que os resultados estão sendo tão claros, né? Tão palpáveis, que hoje a sociedade hoje é um grande aliado do Ministério Público no que diz respeito a esses avanços constitucionais. Ou reflexo da Constituinte de 88, da Constituição de 88, e que ramificaram para a ação civil pública e para as ações para o inquérito civil público, para as ações civis públicas, principalmente de improbidade administrativa. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi assim, passar de promotor de justiça a procurador de justiça. Sentiu muita diferença nas atribuições? Como foi? Eu senti, a gente sente diferença. É um trabalho menor do que a gente enfrenta na promotoria. Acredito que essa afirmativa prevaleça até os dias de hoje. E o procurador sai um pouco do ambiente, ele sai totalmente do ambiente do fórum, das audiências do dia a dia, que é o gostoso e que motiva a gente. Eu sempre tive essa vivência e sempre enxerguei dessa forma. O agradável no serviço do Ministério Público é o embate, mas é o embate na audiência, né, no júri, o contato, né? O procurador ele já se isola um pouco mais. Então a gente perde um pouco também daquela união, daquela amizade que nós tínhamos. Agora, o senhor participou da primeira eleição para Procurador-Geral de Justiça, né? Queria que o senhor contasse um pouco sobre isso. O senhor foi o mais votado. O mais votado, Aliás, o que o governador Hélio Garcia, quando foi dar posse para o segundo mandato, ele falou que não era ele que estava te nomeando? Essa terceira lista foi interessante. A primeira lista que eu disputei, em 89, eu fui o mais votado e a lista foi formada por mim, pelo Tiburcio Nogueira Lima e pelo Zé Antero Monteiro Filho. O governador era Newton Cardoso. Eu já tinha requisitado alguns inquéritos policiais em desfavor dele, sabe? E talvez em razão disso a simpatia não existisse. Ele desprezou o fato de eu ser o primeiro e o Tiburcio foi nomeado. E ficou de 89 a 91. 91, nova lista de procuradores gerais. Eu disputo também com trabalho de fôlego, exemplo que fiz em 89. Fui o mais votado também com uma folga razoável de votos. E fui nomeado. Já era Dr. Hélio Garcia. A sede nessa época era onde? Na Rua Timbiras, naquela subida forte, esquina de Espírito Santo. Tem uma Caixa Econômica Federal embaixo. É o edifício Fênix. Tinha um determinado andar que era o nosso, depois tinha metade do outro em cima, tinha duas salas. Era um desespero. O prédio todo era do Ministério? Não. 3 andares. Pouquíssimo, meia dúzia de vagas de garagem. E eu vivia batendo nessa tecla com o governador que eu precisava de ter uma sede. E no início dessa administração, que eu recebi a visita lá do pessoal da Fazenda, do Planejamento, eu mostrei a deficiência. Falei, olha aqui, é desse jeito, nós não temos nada. Tinha que arrumar alguém para ir num setor da Secretaria de Justiça buscar papel, bloco, caneta, porque a gente não tinha. Não tinha orçamento. Não tinha orçamento, não tinha nada. O orçamento nosso era inexistente, era infantil. Foi quem fez de uma forma inteiramente sem conhecer e acho que até com receio de pleitear. Então eles suplementaram para a gente o orçamento em 92. Nós trabalhamos com um orçamento só com suplementação. Mas mesmo assim, em 92, destaquei aqui que numa breve apresentação que fazia na época aos colegas, eu destacava que no próximo ano, me referindo a 93, serão implementados os centros de apoio às promotorias de justiça com pessoal próprio e desvinculado funcional e administrativamente dos edifícios dos fóruns. Então aqui em 92, eu já anunciava que nós íamos começar esses centros de apoio às promotorias, os CAPs, para tirar as promotorias do fórum. E começamos a tirar as especializadas. E naquele momento também,
comecei a divulgar os pontos mais relevantes que nós obtivemos em 92, sem orçamento, só suplementação, que é mais difícil, né? Então, nós criamos o que nós denominamos de gabinete padrão. Se fosse hoje uma promotoria sua em Nova Lima, a título de exemplo, essa promotoria era composta de uma mesa, muitas vezes, a promotoria dentro do fórum, era muitas vezes do escrivão do primeiro ofício, que era a denominação da época, ou da OAB, ou a máquina de escrever era do juiz, porque ele tinha duas, ele cedia uma. Tudo emprestado. Nós não tínhamos nada. E o espaço físico que nos era cedido pelo judiciário. Mas o que era comum, doutora Marta, na época? Eu ia muito bem com o juiz, convivia bem com ele, mas de repente ele proferiu uma decisão que não me agradou. E eu recorri. E muitas vezes pontuei algumas questões que não foram do agrado dele também. Então, na segunda-feira, eu não tinha mais telefone, porque o escrivão ficava sem jeito. Ó, doutor, o Meritício pediu esse telefone que vai ter que ceder para o juizado da infância. Então, não tinha telefone. Aí você uma questão ou outra, contrariava o OAB, a sua máquina estava cedida. Pegava de volta. Porque tem uma quebrou uma lá, vai pedir a outra. Então, era dessa forma. As reclamações eram sempre dessa forma. Então eu mostrei para o secretário do Planejamento da Fazenda que nós tínhamos uma necessidade premente para ter o mínimo necessário. Quando nós assumimos a Procuradoria-Geral, nós tínhamos bens do Ministério Público, 49 máquinas de escrever, que tinham sido adquiridas com receita de concursos, dos últimos concursos que foram feitos. Esse dinheiro não ia para o Estado e foram destinados para a aquisição das máquinas de escrever. Uma Kombi em estado precaríssimo e um Opala. E papel e alguma coisa que a Secretaria de Justiça nos fornecia. Então, nós começamos pelo gabinete padrão, que foi o que se pediu, e fizemos uma tratativa com a Polícia Militar. A Polícia Militar nos cedia, nos emprestava um caminhão, baú, ia para uma determinada sede de um batalhão da Polícia Militar, Uberaba. Então ela ia para lá hipoteticamente aqui, com 30 gabinetes padrão. Nós chamávamos aqueles 30 promotores, pedíamos para que eles fossem, se tivesse carro próprio, uma caminhonete, uma picape, seja o que for, então conseguia um transporte da promotoria dele até Uberaba, o batalhão. E a Polícia Militar, com um carinho especialista, foi um trabalho de uma parceria fantástica. Ela tinha o pessoal nosso que levava a lista, chegava o promotor de Patos de Minas numa caminhonete, já entregava o material dele, que era uma estante de aço, um armário de aço, uma mesa pequena, uma mesa com uma cadeira, 2 cadeiras de interlocutor e uma máquina de escrever. Era isso, o gabinete padrão. Retomamos a divulgação e a distribuição de revistas jurídicas, vários títulos aqui distintos. E eu pedi ao governador os vencimentos. Levei para ele um quadro que até o Riane que fez, o Flor de Smith Riane, um quadro em que mostrava o juiz de primeira instância, o vencimento, juiz de segunda instância, e assim veio até a alçada e tribunal de justiça. E o promotor. A diferença era exorbitante. Você tem razão. Amanhã cedo você vai lá no Magrelo, Evandro Abreu, que era o secretário da Casa Civil. Leva lá no Magrelo, fala com ele para atender. Eu saí do Palácio Mangabeira pisando nas nuvens. Falei, não estou acreditando. De manhã cedo, eu sabia que o Evandro Abreu chegava cedinho. De manhã cedinho, eu fui lá no Palácio da Liberdade. Conversei. Falei, Evandro, desse jeito. Mostrei o quadrinho, pediu para você me recomendou que eu trouxesse o quadro que ele viu ontem. É esse quadro aqui, Evandro. Fica até sem graça, que você tem isso na cabeça. Mas eu levei para ele ver. Não, mas foi bom. E você convenceu. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Tem um problema grave. Eu falei, o que é, Evandro? Não tem como o governo te dar essa equiparação de uma vez só, não. O coração estava aqui já. Eu falei, não tem, Evandro, não tem, não. Mas o que você acha que o governo pode fazer? Nós podemos pagar isso aí de 3 vezes.
3 etapas. Foi, Evandro, mas sequencial, né? A primeira quando? Ele falou, não, a primeira, mês que vem. Eu te faço um cheque. Janeiro, fevereiro e março. Nós vamos pagar abril com isonomia. Eu falei, eu posso divulgar? Ué, é o ordem dele aí. Você pode divulgar. Eu vou fazer uma comunicação hoje, pode fazer hoje. Do Palácio, eu liguei para Epaminondas, que era o chefe do gabinete, e falei, Pepe, põe essas meninas para colar etiqueta gomada, não vamos fazer uma circular hoje para a classe inteira. O que houve? Manda fazer, eu estou chegando aí. Cheguei na procuradoria, mimeógrafo, graças a Deus funcionou, vup, na manivela, e comuniquei. Aí caiu o céu, né? O pessoal ficou maluco. Isso já no início de 92. Daí para frente nós vencemos o problema do Gabinete Pradão, o vencimento da revista jurídica, nós fomos cuidar de um texto da lei orgânica, já começar a trabalhar o texto da lei orgânica, adequando as questões de antiguidade e merecimento, avaliação pelo Conselho, passando a instalar telefone em todas, vou chamar promotorias, que não era o termo da época, mas em todas as sedes cedidas ou emprestadas ou doadas que o Ministério Público tinha, e criamos as promotorias especializadas, que veio a ser a Promotoria de Justiça e Defesa do Cidadão, reunindo seis promotorias da mesma estrutura: defesa do patrimônio, combate à sonegação fiscal, consumidor, meio ambiente e patrimônio cultural, defesa de direitos humanos e deficientes, acompanhamento de atividades policiais e do acidente de trabalho e proteção à vítima de delito. E uma medida muito simpática na época também, a dispensa da necessidade da certidão de regularidade de serviço. O promotor, para pleitear uma promoção, uma remoção, ele tinha que juntar as certidões fornecidas pelo fórum. Ele passou a declarar, independentemente da certidão, que eu acho que é uma medida que prevalece até hoje. É só a certidão dele. Na segunda gestão, doutora Marta, eu foquei... Foi eleito por aclamação, praticamente, né? Na segunda gestão, foi candidatura única e eu tive, em números redondos, 90% dos votos. E nessa recondução, nós não tivemos solenidade de posse. E o doutor Hélio, com essa gentileza dele, com o carinho que ele passou a ter pelo Ministério Público, ele falou comigo que você faz o seguinte, você olha lá uns 20, 25 amigos seus e vocês vêm jantar comigo, vem jantar comigo aqui. E ele então deu esse desfecho para dizer o seguinte: eu já anunciei a promoção, a nomeação, e vou assinar o ato aqui, que eu gostaria de deixar para assinar na presença dos senhores, até porque o meu papel aqui é só a formalidade de assinar. A classe me trouxe só o nome dele. A responsabilidade é de vocês. O que eu tenho que fazer é referendar a escolha de vocês. Então ficou faltando para essa gestão, assim, como se fosse realmente o trunfo maior, era o problema da sede própria, que era uma dificuldade. Teve uma solenidade que eu fui com ele na Polícia Militar, e eu fiquei no palanque bem próximo do lado dele. Aí tá o desfile da tropa e tal, ele põe a mão assim e fala assim: e lá, tá tudo bem? Você não tem cobrado nada? Tá tudo correndo bem lá, com a mão na boca? Governador, tá. Agora só tem uma pendênciazinha que eu acho que eu tenho a solução. O que é? Eu falei: governador, ali perto da Copasa, na Rua Carangola, tem uma escola estadual que está saindo de lá e vai vagar esse imóvel. O senhor não acha que lá daria para a gente pensar na sede do Ministério Público? Você tem que estudar muito. Você tem que estudar muito. Aqui não é lugar para conversar isso, não. Aqui não é lugar. Lá pelas tantas, eu falei, o Evandro Abreu, eu falei: Evandro, vamos começar a enxergar o final do meu segundo mandato. Nós temos que definir o problema da sede própria. Pensei lá, vamos dar uma olhada. Nós vamos ter jeito, sim. Nós vamos ter jeito. Aí conversou com o Roberto Brandt, que era o secretário da Fazenda, e falou comigo: olha, nós
nós temos uma disponibilidade de 9 milhões de dólares para você achar a sua sede. Aí, Cacheta de novo, presente. Fomos olhar alguns prédios, olhamos 3, um na Avenida Brasil, um ali descendo ali do Palácio da Liberdade, outro na Avenida Contorno, perto da Fienque. Todos piores e mais caros. Piores e um preço assustador. Falei, meu Deus do céu, 9 milhões de dólares, eu vou entregar o chapéu aqui e não vou conseguir comprar, não é possível. Aí o Cacheta falou assim, ó, tem um amigo meu, eu comentei com ele, é da área de construção, ele tem o prédio pra gente. Não é possível. Aí viemos ver o prédio, a Torre 1 aqui. Nós viemos na Torre 2, porque a Torre 1 Já estava pronto o prédio. Nós viemos aqui ver a 1, que estava em construção. Ele falou, a torre é essa aqui. Vou te mostrar a 2, que é essa aqui, que já está pronta. Mas aí atravessamos a avenida do lado de lá do Justiça Federal e ele mostrou, ó, o prédio é isso. Ele vai ficar igual essa torre, e mostrando para essa aqui. Aí viemos aqui para ver, estava funcionando aqui, salvo engano, a Forluz. Entramos num andar, entramos em outro andar, demos um passeio e tal. Eu falei, meu Deus do céu, os outros 3 prédios que eu olhei estão pedindo mais do que os 9 milhões, aqui eu estou frito. Aí desci e tal, sentando com ele, conversando com ele, eu todo cerimonioso, tratando ele de doutor, Hoje é um grande amigo que eu tenho, nosso amigo, né, Cacheta? Já era amigo do Cacheta há muito tempo. Aí foi o doutor Zé Luiz. Ele falou que gostou, eu falei, gostei demais. Mas o recurso que está disponível para o Ministério Público não vai alcançar o valor desse prédio. Mas nós não falamos em valor ainda. Eu falei, não, mas é porque eu já olhei 3 outros prédios e constatei que não tem... Quais os outros que você olhou? Eu peguei e contei. Todos os 3 são nossos. Só que aqui, como nós fizemos as 3 torres ao mesmo tempo, custo-benefício meu aqui, eu tenho, pelo custo-benefício, eu tenho condições de botar um preço que te atenda. Ó, então, leva esse book do outro. Leva o book. Aí me deu um bonitão, aquele espiral. Eu levei. E chegou a abordar 8 milhões e 500 mil dólares. É o preço desse prédio. É porque ele tinha vendido a loja da Caixa Econômica que facilitou. Aí, saí daqui, naquela ansiedade louca, né? Bati lá no Evandro, na casa do civil. O Evandro, achei o prédio. Não brinca, não achou, achei. Mas e o preço? Não. Dá uma olhada no prédio. Botei o book para ele. Ele olhou, um book muito bem feito. Aí ele olhou e falou assim, e a localização? Eu falei, atrás do CREA, do lado do CREA na Alves Cabral. Ele falou assim, você perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Nós não estamos conseguindo aqueles outros que você olhou. Eu tenho melhor preço. Tem melhor preço nesse prédio. Não brinca, tem melhor preço. Aí expliquei para ele, falou, é da mesma empresa, os outros 3, os preços estão altos, mas esse ele está construindo 3 torres ao mesmo tempo e justificou que ele tem condições e ele faz para nós por 8 milhões e meio. Eu vou mandar fazer a avaliação. O secretário de administração vai avaliar o prédio. Aí conversei com ele, falou, dá para fazer, vai fazer. Agora falou, tem um probleminha. Nós temos que ter um oxigênio aí, não dá para pagar tudo de uma vez, não. Ele vai fazer a avaliação, então se a avaliação bater, não tem jeito de pagar de uma vez, mas paga de que forma? Eu falei, paga de 3 vezes. Ele falou, eu vou fazer, eu recebo no governo, doutor Hélio? Eu falei, recebe no governo, doutor Hélio. Eu faço de 3 vezes. Eu falei, opa, pelo menos alguma coisa eu fiz. Voltei no Evandro e falei, Evandro, está fechado. Agora a questão financeira mudou. Ele falou, por quê? Aumentou? Eu falei, não aumentou não. Nós vamos pagar de 3 vezes. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua equipe, que teve em torno do senhor aí nessas gestões, né? Chefia de gabinete, como é que era a divisão de trabalho? Eu tive uma felicidade fantástica de montar a equipe e trouxe pessoas que, às vezes, algumas poucas, que não eram do meu convívio. Mas nós montamos uma seleção que equiparada à seleção da Copa de 70. Tudo funcionou, as peças eram as melhores que nós tínhamos. A assessoria de gabinete, que hoje
Hoje nós temos 3 desembargadores que foram os assessores do gabinete, assessoria especial. Foi o senhor, inclusive, que criou a assessoria especial? Nós criamos assessorias especiais. Agora, o senhor buscou regulamentar essa questão dos critérios da antiguidade e do merecimento, né? Para acabar com a chamada bola preta. Bola né? preta, é. Como é que foi? É porque nunca que se observava com muita exatidão a alternância da antiguidade e do merecimento. Então, eles tomavam por base o ato da nomeação, mas o critério para ser observado com regularidade, com exatidão, era o momento do exercício. Uhum. Porque só com o exercício seu na promoção que vagava a promotoria. Uhum. Que você estava vivo. Então, esse critério era um critério que não era observado dessa forma. E ele dava espaço muitas vezes para atender um candidato qualquer que, mas ele tem o perfil para Pouso Alegre. Bom, então, tudo bem, então abre por antiguidade, abre por merecimento. Então nós adequamos a exatidão disso só para que a vacância se desse só no momento da posse da comarca anterior. Depois, na gestão do Epaminondas, houve realmente a questão da eliminação da bola preta. E o que era isso? Essa bola preta era quando se recusava na antiguidade. Então, a doutora Marta Lacha está inscrita para promoção para Nova Lima pelo critério de antiguidade. Era a mais antiga? É, a mais antiga. E não ia? E aí, cada procurador tinha na mesinha dele lá na sala do conselho uma reguinha com 2 bolas. Ele pegava as 2 bolas e ficava com ela na mão. Ele sabia qual era uma, qual era outra. Muitas vezes, levava, se a doutora Marta estava lá para acompanhar, ele punha a mão debaixo da mesa, trocava. Vou dar uma bola preta, não gosto, porque teve um dia que ela não atendeu um pedido que eu fiz, uma bobagem qualquer que fosse. Passava com um pouquinho, recusada por tantos votos. E não tinha justificativa. Aí depois passava de novo, levava as bolas que sobraram. Então isso era um problema difícil de se compreender, né? Desagradável, né? Muitas vezes o colega era recusado porque uma questão qualquer pessoal, política, institucional, e sem a justificativa, e para ele fica muito ruim com os colegas do Ministério Público, com os advogados, com os juízes onde ele oficiava, né? Não tem explicação. E o silêncio era o melhor caminho, que ninguém precisava de justificar, de falar nada. Né? Agora, doutor Castelar, a partir da edição da Lei 10.572 de 91, o Ministério Público passou a ter uma participação mais ativa na questão orçamentária, né? De poder discutir pessoalmente o orçamento. Como foi isso? Na realidade, o que acontece? Nós não tínhamos previsão orçamentária. Dependia sempre do governo, da boa vontade política e da boa relação do procurador-geral com o governo. Eu sempre torci que o procurador-geral escolhido, ele tivesse sempre um bom relacionamento com o governo, que é um facilitador, sem qualquer submissão, não tem cerimônia nenhuma, né? E o que acontece? No orçamento era sempre um beijamão, era uma dificuldade, você tinha que ir lá tomar benção, pedir. Então o trabalho todo foi para buscar uma solução que nós tivéssemos já fixados previamente de um ano para o outro o percentual do orçamento, o orçamento seguinte, para definir a receita do Estado é tanto, meu percentual é tanto, e eu já posso trabalhar sem depender de boa vontade. É uma questão hoje matemática. Então foi um... Na sua época não existia. Não existia isso. E é bom registrar também, doutora Marta, até essa pergunta me trouxe à mente um outro dado importante. O governador Hélio Garcia criou a Comissão de Compatibilização Financeira e Orçamentária do Estado, no início do governo. E na comissão tinham assentos o presidente do tribunal, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Contas, o procurador-geral de Justiça e o Valfrido, que era um super secretário. E que o doutor Hélio fez a primeira reunião e depois o Valfrido tocou.
E a gente tinha os assessores. Eu já conhecia a Simone, que hoje está aqui na diretoria, e ela passou a ser meu braço direito nisso tudo. Eu tenho para mim que é uma das servidoras das mais destacadas da Procuradoria, do Ministério Público. Impressionante a capacidade de percepção, de argumentação. Então, na Comissão de Compatibilização Orçamentária, a Simone estava sempre comigo. Passamos a ter a autonomia financeira orçamentária, então participávamos das reuniões. O que acontece para a felicidade nossa? A Simone encaixou feito luva dentre os entendidos do Tribunal, da Assembleia. Ela conversava a mesma língua deles. E o desembargador Zé Fernandes não tinha, que é uma pessoa competentíssima, um grande parceiro nosso também, tem que deixar isso registrado, tanto me ajudou, quer dizer, tanto ajudou o Ministério Público, quanto o Ministério Público ajudou o Judiciário. Por quê? Porque o doutor Zé Fernandes tinha o espaço dele como presidente do Tribunal de Justiça. Mas ele não tinha não é a relação, ele não tinha amizade política que eu tinha. Eu conversava, o doutor Hélio gosta de mim, eu gosto dele até hoje. O Brant, meu amigo, o Anastasia se tornou um grande amigo meu, amigo de falar 2, 3 vezes por semana, eu gosto dele, e foi o grande responsável por tudo isso, porque o Zé Fernandes, quando eu levava uma pretensão minha, o Zé Fernandes dizia que o Judiciário apoiava, porque ele já tinha, para ele pouco alterava, mas ele era o primeiro a se manifestar e apoiava. E aí já saía o Ministério Público Judiciário com sim, ficava mais fácil. O Anastasia, por outro lado, tinha uma percepção e craque, a suplementação de 92 toda foi dele, e tudo depois que o Ministério Público conseguiu, tem o dedo dele, tem o cuidado dele em nos proteger e nos ajudar. E hoje eu acho que hoje nós temos o governador Hélio Garcia, o senador Anastasia, o desembargador Zé Fernandes, né? O Paulo Paiva, secretário da época, e o Brant, assim, como as pessoas que provocaram tudo isso que nós temos hoje, porque o alicerce foi nesses 4 anos. Por sorte minha, eu estava no lugar certo, na hora certa, porque tudo concorreu para dar certo, né? A surpresa que a Simone nos provocou e o desempenho dela que foi fantástico. E esse bom entrosamento na Comissão de Compatibilização Orçamentária que facilitou tudo, porque a gente levava as pretensões e o orçamento se adequava ali e a gente ajustava por ali de acordo com a necessidade de cada um. Agora, doutor Castelar, a sua vida funcional enquanto promotor de justiça foi muito mais na área criminal, né? Foi. E, no entanto, o senhor criou a Promotoria do Cidadão, que tem um perfil totalmente diferente. De onde o senhor sentiu essa necessidade? Era uma demanda da classe? Ela foi fruto da demanda da classe e da vontade nossa de criar realmente esse espaço e essa inovação. E o ministro Herman tem uma participação nisso, sabe, assim, indireta. Ele lá no ano do Congresso, nós temos um Congresso Nacional, aqui, o 6º Congresso Nacional, que deve ter sido em 86, o Herman veio promotor de justiça e novo, com essas ideias já das promotorias especializadas na cabeça, sabe? E deixou essa semente aqui. Mas já existia em outros estados? Não, mas ele já estava com essas ideias. E aí a gente começou, numa relação muito boa com os outros estados, de buscar o fato de eu fiquei 3 anos presidindo o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, né? E convivia com os procuradores. Então a gente fazia as reuniões sempre em Brasília, eventualmente no outro estado, e a gente trocava experiências. Quais são as inovações de Minas Gerais? Nós buscamos agora aqui a questão da bola preta, eliminamos lá, e assim sucessivamente. Um ia falando da experiência dos outros. Minas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, um entrosamento muito grande e a troca de experiências. Muitas vezes servidores nossos iam para o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público do Rio, para a gente olhar as experiências que eles estavam adotando lá e vinha, às vezes, questões administrativas ou funcionais, a exemplo da criação dessas promotorias. Nós começamos a criar as funções de perito.
É isso lá que eu ia atrás, falar, o senhor né? criou, né, um corpo técnico à disposição dos promotores à disposição das promotorias especializadas, né? De uma forma até acanhada, salvo engano foram 4 ou 6 peritos inicialmente. Acho que era mais, médicos, contadores. Mas isso depois veio com o crescimento da instituição. Então nós fomos criando isso e fomos deparando, doutora Marta, com a dificuldade que nós tínhamos de buscar servidores. Então, por uma razão, para mim fazer um concurso, ou para o Ministério Público fazer um concurso, realizar um concurso, para estagiário do Ministério Público, assessor dos promotores, mas para dar provimento, por exemplo, há uma vaga em Araçuaí, 2 vagas em Januária, uma vaga em Extrema, é uma dificuldade, porque eu abro o edital do concurso, os pretendentes vêm de cada parte do país, vão se inscrever. Depois ele vai ter um salário inicial de 3, 4 mil reais, por hipótese. Mas ele vai ter que sair da cidade dele, né? Vamos supor que ele está lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele vai ter que sair de lá de Sorocaba e ir para... Se for para Extrema, tá bom que ele está mais perto de São Paulo. Mas se ele for para Araçuaí, ele tem um deslocamento grande, ele vai ter um custo para se manter lá, que ele vai ter que ter um aluguel, vai ter que ter uma moradia, e não tinha jeito. E o salário, o melhor salário que a gente pudesse oferecer, não tinha jeito de dar provimento aos... Não era atrativo. Não era atrativo, aos servidores do Ministério Público no estado inteiro. E eu já repeti algumas vezes que tudo deu certo, e esse fato que vou relatar agora, eu acho que ele é fantástico, ele deu mais certo do que a gente podia imaginar. Dezembro de 94, apagadas as luzes do governo Dr. Hélio, e a gente precisando de servidor, não tinha jeito. Sentei com a Anastasia. A professora, tem que me dar uma solução. Ô Castelar, nós temos um jeito, nós temos uma solução. Qual é a solução, professor? O que você acha da gente aproveitar o servidor da Minas Caixa? Falei, como? Estava em liquidação, né? Já tinha liquidado. E os servidores estavam aí, havia navio, sem função, recebendo da Minas Caixa. Aí ele já tinha os números todos, eu tenho tantos servidores da Minas Caixa, tem isso. E a Minas Caixa, a exemplo da... No Rio não teve Caixa Econômica Estadual não, né? Tinha Banerj. Banerj. Mas mais ou menos a exemplo do Banerj, que é o Banco do Rio, era na época. Era. A Minas Caixa tinha servidores em todo canto do estado, porque todo município de Minas Gerais tinha uma Minas Caixa. Então, o governo passou para a gente uma listagem dos servidores e dos municípios, encaixou como luva no que a gente precisava. Então nós fizemos, baixamos uma resolução conjunta, o professor Anastasia e eu como procurador-geral, que coincidentemente foi publicado no dia 31 de dezembro de 94. Foi o último ato dele aqui. E criamos o que ele denominou de remanejamento seletivo, que é uma resolução conjunta que só um constitucionalista consegue dar uma redação daquela. Tudo deu certo. Aí fizemos o remanejamento seletivo, trouxemos para cá alguma coisa em torno de 500 servidores, eu acho que até mais, no total, 500 servidores da Minas Caixa. E um atrativo que eles iam ter, uma gratificação, um percentual de gratificação, que me foge a memória agora, em cima do salário que percebiam na época, que estavam ganhando naquele momento, foi um atrativo para eles. Inúmeros deles vieram para cá, se apostilaram, se aposentaram, e estão com a vida resolvida. E tem muitos ainda, a rapaziada nova de ex-Minas Caixa, tem muita gente. Eu ainda encontro, já são 20 anos que eu estou aposentado, eu ainda encontro nas comarcas do interior algum ex-Minas Caixa que me reconhece e agradece. Ô doutor, o senhor não imagina que bem que o senhor fez, estou aqui, estou perto da família e tal. Eu ia ficar sem ter o que fazer com a extinção da Minas Caixa. E deu certo. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo de elaboração da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, né? Nós criamos uma comissão aqui, que eu brinco muito, que é uma comissão de notáveis, né? Os colegas inteiramente dedicados a isso. O Bertoldo, o Riane,
o Vilas Boas, Alberto Vilas Boas, o Zé Ponte Júnior. Então eles se dedicaram de corpo e alma, pesquisaram os outros estados que estavam com esse trabalho um pouco mais avançado e se debruçaram sobre esse texto durante um longo período. Fazíamos reuniões periódicas, discutimos às vezes parte do texto e o certo é que num espaço de não superior a 90 dias, esse trabalho já estava submetido à Câmara e foi remetido à Assembleia Legislativa. Foi um trabalho muito bom, já comemorando os 20 anos, né? E com pouquíssimas alterações. Eles tiveram um olhar que alcançou um horizonte aí quase que infinito. E enxergaram até agora, porque as alterações foram 3 ou 4 e mínimas. Né? Então, um texto que foi realmente abençoado. Doutor Castelar, nós falamos sobre a comissão, né, que o senhor instituiu para elaborar a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, mas nós tivemos nessa mesma época a assinatura da Lei Nacional pelo então Presidente da República, Itamar Franco, aqui no Ministério Público de Minas Gerais. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Exatamente. São dois fatos separados, mas que eu acho da maior importância. Um deles, em Minas Gerais, um reflexo claro para o Ministério Público, que é a nossa Lei Orgânica 34, fruto de um trabalho incansável de colegas que integraram a comissão, designada pelo Procurador-Geral de Justiça, e que debateram com a classe algumas vezes, se aprofundaram, se debruçaram sobre esse trabalho, que depois encaminhado à Assembleia Legislativa foi submetido também à discussão nas comissões técnicas, foi enfrentado também pelo Ministério Público com os esclarecimentos necessários, e para nossa alegria, e numa manifestação de apreço, de respeito ao Ministério Público de Minas Gerais, o então governador Hélio Garcia, na data de inauguração da nossa sede própria, ele houve por bem também nessa mesma cerimônia, ao nos entregar a nossa primeira sede própria, a nossa primeira casa, ele, na presença de promotores, de autoridades, de Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, do Secretário de Estado, dos Tribunais de Justiça de Minas, Tribunal de Contas, sancionar a Lei 34/94. Foi para nós um momento de alegria quase que incontida. Não fosse o bastante, doutora Marta, Sua Excelência o Presidente da República, de então o Presidente Itamar Franco, ele recebendo um convite nosso, e nós tínhamos naquela oportunidade o privilégio de exercer o terceiro mandato consecutivo à frente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça. Ele recebeu o nosso convite e deixou que a lei, e permitiu que a lei fosse por ele sancionada em Belo Horizonte. A Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 93. O presidente esteve aqui nessa data, sancionou a lei no Hotel Del Rey, uma solenidade no Salão Nobre do hotel, com a presença do governador Hélio Garcia, de procuradores gerais de quase todo o país e presidente de associações, um público realmente fantástico. Bom, mas o senhor fez menção a seu período à frente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, né? Isso. Como foi sua participação lá no Conselho? Como é que foi a eleição? Era uma experiência nova. Nós nos reuníamos informalmente, mês a mês, e em dado momento houve uma manifestação lá de vontade de criarmos esse Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça. O colega de São Paulo, Araldo Dalpozo, nosso amigo de longa data, companheiro da luta pelos avanços institucionais na Constituinte de 88, o Araldo foi aclamado presidente
e posteriormente, passado o seu primeiro mandato, nós fizemos uma reunião aqui na fazenda de um amigo próximo, no município de Sabará. E os procuradores gerais estavam aí todos presentes e era a sucessão do colega Dalpozo que estava em pauta. Para minha surpresa, eu acredito que em decorrência de uma presença mais constante nos trabalhos que diziam respeito à defesa dos interesses do Ministério Público em Brasília, o meu nome foi sugerido e eu fui aclamado, acolhido pela unanimidade dos presentes e me tornei, então, presidente do Conselho. Esse mandato foi prorrogado por 3 vezes consecutivas. O senhor poderia fazer assim, um paralelo, com uma comparação entre o promotor de justiça da sua época, quando o senhor ingressou no Ministério Público, e o promotor de justiça de hoje? O senhor vê diferenças? Veja. O promotor de justiça, no início da minha carreira do Ministério Público, e no passado, que não era tão distante, ele era o promotor dele sozinho. Era ele e a promotoria dele. Se ele tivesse um advogado, bom amigo, confiável, e colega de escola, muitas vezes podia ser uma pessoa com quem ele trocasse uma informação, conversasse um pouco sobre uma questão, sobre outra. Fora disso, ele não tinha sequer a estrutura necessária para trabalhar. Então, o promotor de hoje, o promotor de 92 para cá, ele vem no dia a dia tendo, talvez ainda não as perfeitas condições de trabalho, mas o que faltaria hoje seria acrescer um pouco mais a assessoria, o servidor que pudesse ficar à disposição das promotorias e de forma muito destacada das promotorias especializadas. Fora isso, o que eu vejo nas minhas andanças pelo Estado e aqui na capital é que as promotorias estão, felizmente, cada vez mais bem equipadas, bem aparelhadas, bem estruturadas, e os promotores, sem muito distante de querer julgar confete, os promotores estão se especializando e trazem diariamente questões que muitas vezes se colocam como intransponíveis aos advogados. Tamanha a dedicação, o conhecimento da matéria, a estrutura, a celeridade com que caminham para suas decisões. O senhor poderia falar para a gente agora um pouco sobre sua experiência no Banco do Estado de Minas Gerais? Logo a seguir, né, quando você saiu? Foi uma experiência diferenciada. Eu tinha me aposentado e convidado pelo governador do Estado para assumir a vice-presidência do Banco do Estado de Minas Gerais, onde seria criada a vice-presidência de negócios jurídicos. Eu fiz uma avaliação, nós já tínhamos uma situação assemelhada em que o Conselho Superior do Ministério Público tinha autorizado um colega nosso a exercer uma função assemelhada a essa minha no governo do Estado e deu autorização para que ele assim o fizesse. Mas nós tínhamos eu terminei o meu mandato em dezembro e esse convite do governador, tirei o mês de janeiro de férias, trabalhei o mês de fevereiro, o governador me convidou em fevereiro. Eu fiz uma sondagem ao Conselho e dizendo que o governador havia me convidado, eu queria saber se eu poderia sinalizar ao governador para que ele pedisse ao Ministério Público a minha disposição para ficar no Banco do Estado. Mas com a minha aposentadoria ocorrida em dezembro, meu mandato ter concluído em dezembro, no mesmo dezembro houve uma eleição para a composição do novo Conselho Superior. E a política interna nossa foi agradável, mas foi uma política interna, tem momentos que ela é acirrada, mas que faz bem, porque nos anima, nos desperta, às vezes, para um outro caminho, a reconhecer alguma coisa, ou tentar ignorar outras, faz parte. E eu percebi que não iria obter, se o governador mandasse o pedido, não ia obter a quiescência do Conselho, a autorização do Conselho para que eu fosse. Eu percebi então que
que talvez fosse a melhor sinalização minha para reconhecer que a minha tarefa estava cumprida e felizmente bem cumprida. Então eu deixei passar completar o mês de fevereiro, e no dia 6 de março de 96 eu requeri minha aposentadoria. Já tinha tempo para isso, e eu dizia para a senhora que a sorte é sempre uma boa companheira, porque daí eu fiquei como vice-presidente do BENGE por 2 anos e pouco, e depois fui convidado pelo governador Eduardo Azeredo, e exerci as funções de secretário de Justiça durante esse período, que contei mais uma vez o meu velho companheiro aqui, o Cacheta. O Cachetinha sempre presente nos grandes momentos aí da minha trajetória, seja no Ministério Público, seja no Executivo, seja na advocacia. O Cacheta é um amigo de toda hora e uma amizade antiga. Então o Cachetinha foi para lá comigo e fizemos um bom trabalho na Secretaria de Justiça, voltado principalmente para equacionar uma série de questões no sistema penitenciário, de tentar dar uma boa estrutura à Defensoria Pública, que não foi obtida ainda no governo Eduardo Azeredo, porque na sequência nós mandamos o projeto para a Assembleia, onde dava a estrutura para a Defensoria Pública assemelhada à estrutura do Ministério Público, assemelhada tão somente. E o governador eleito Itamar Franco retirou o projeto e não deixou que tramitasse na Assembleia. Mas a Defensoria, eu constato hoje, até no exercício da minha advocacia, converso com eles, já têm avançado, e a tendência é de que possam chegar realmente àquela ideia que nós tentamos implementar no final do ano de 98. Então, tudo correu muito bem. Feito isso, eu voltei e brinco com o Cacheta. Num momento talvez de descuido, não havia necessidade, mas depois o resultado mostrou que haveria, sim, que eu fiz o certo. Eu disputei a eleição para presidente da associação de novo em 99, fui presidente de 99 a 2001, e na administração pública, na administração de entidade de classe, na vida civil, muitas vezes tem que aparecer alguém que não tenha a pretensão seguinte e que tome algumas medidas que possam não ser simpáticas, politicamente simpáticas, mas que são necessárias, né? Então fizemos um corte de algumas questões lá que estavam trazendo uma despesa acentuada e desnecessária, equacionamos lá algumas questões que depois deram um salto e foram aprimoradas, né? Vem a implantação também da nossa cooperativa de crédito, que é um sucesso, e que hoje recentemente contou inclusive com a soma dos trabalhos da cooperativa da Mais. Depois de unificar, ficamos em uma só cooperativa, tamanho o desempenho da nossa, e as questões das pousadas foram questionadas também, o plano de saúde também. Então, eu acho que caminhei pelo caminho certo. Às vezes uma decisão ou outra mais difícil de ser tomada, ela corajosamente foi tomada e felizmente pude reconhecer que foi acertada. Então fico muito feliz com isso. Deixei um trabalho aqui no MP. Não vou falar muito bem feito, mas bem feito. Os resultados estão aí. Não se faria o que se faz hoje se não tivesse essa base que foi encontrada. Isso eu falo sem modéstia. E fico feliz com tudo isso. Bom, doutor Castelar, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria que o senhor finalizasse sua participação com uma mensagem para o Ministério Público, para que ela fique à disposição do memorial. A mensagem que eu deixo, além do agradecimento pela oportunidade, é que é um alerta, né? Ou talvez não seja o alerta a palavra necessária, mas uma mensagem aos promotores, aos procuradores,
para que a gente procure, a cada dia, compreender, entender a importância do trabalho e a importância do momento que o Ministério Público, seja nos estados, seja na federação, vem exercendo. Tudo isso é proporcionado e tudo isso pode ser feito pelo trabalho de todos que nos antecederam, né? Nós não podemos dar um corte de que dos anos 90 para cá o Ministério Público tomou esse impulso, tomou esse vulto. Nada disso. Nada poderia ter sido feito na década de 90 se nós não tivéssemos os colegas que nos antecederam com os parcos recursos, com a incompreensão política, com a falta de instrumentos legais. Nada do que nós fizemos poderia ter sido feito, porque de uma forma ou de outra eles foram deixando um alicerce e foram construindo, para e passo, pedra a pedra, o Ministério Público que nós temos hoje. Então isso é de uma importância e de uma responsabilidade muito grande de todos nós, que já fomos, que estamos aposentados, e daqueles colegas que estão trabalhando hoje, seja nas promotorias mais distantes, seja nas promotorias especializadas da capital, seja nas procuradorias. É importante que a gente reconheça isso. O valor que é dado hoje ao Ministério Público, o reconhecimento da sociedade, né? Ninguém mais estanca o trabalho do Ministério Público, em nenhuma das suas áreas de atuação. E as nossas áreas de atuação, elas tendem a serem mais ampliadas ainda. Parece incrível, mas o que se percebe é isso. Então, cada um de nós tem a responsabilidade, temos que ter a certeza de que estamos fazendo o que devemos fazer o de melhor para a instituição. Todos nós, aposentados e os colegas nativos. Eu, em qualquer atuação minha ao longo dos últimos 20 anos como advogado, eu não deixo de registrar a minha manifestação de apreço, de respeito e de admiração pela nossa instituição. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu posso deixar e que eu devo deixar para os colegas, principalmente os mais novos.